Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura. Nessa sexta, vamos conversar sobre a história do Natal. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. O Natal é uma das principais datas comemorativas do calendário ocidental e é marcado por festas na virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Mas essa data se transformou numa festa que mistura tradições de muitas origens com um consumismo desenfreado, que apesar do comércio eletrônico, continua mobilizando as cidades. As luzes, os pinheiros, as compras, as feiras e o jantar da empresa talvez não nos deixem ver o principal. O Natal é, na realidade, uma festa religiosa, em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus. No entanto, se pesquisarmos um pouco mais, vemos que sua origem se perde na antiguidade, nas primeiras e remotas crenças humanas, as quais ao longo dos séculos foram se incorporando novas tradições. Desde o Império Romano, o Natal tem sido uma luta entre elementos religiosos e pagãos, entre a festa e a liturgia, que se prolonga até os nossos shopping centers. O solstício de inverno no hemisfério norte é a noite mais longa do ano, o momento em que os dias começam de novo a crescer, uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Acontece entre os dias 21 e 22 de dezembro e é comemorado desde tempos imemoriais. O historiador Richard Cohen relata em seu livro Perseguindo o Sol, a história épica do astro que nos dá a vida, que praticamente todas as culturas têm uma forma de celebrar esse momento. Segundo ele, abre aspas, o aparente poder sobrenatural para governar as estações, que se manifesta nos solstícios, inspirou reações de todos os tipos. Ritos de fertilidade, festivais relacionados com o fogo, oferendas aos deuses, fecha aspas. Nessa mesma época do ano, em meados de dezembro, os antigos romanos festejavam a Saturnália, festival em que eles ofereciam presentes entre si, mas também trocavam os papéis sociais, uma mistura entre o nosso Natal e o Carnaval. Abre aspas. A data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, porque nesse dia era celebrada a grande festa solar em Roma, fecha aspas, explica Ramon Tirra, professor emérito de História Antiga da Universidade de Cantábria, na Espanha. O professor é especialista em História do Cristianismo e presidente de honra da Sociedade Espanhola de Ciência das Religiões. Assim, o imperador que transformou o cristianismo na religião de Roma e que governou entre 306 e 337, identificava de alguma maneira sua figura com o divino, aproveitando o antigo festival do dia do nascimento do Sol Invicto. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão. Não existe nenhuma informação sobre a data de nascimento de Jesus. A imensa maioria dos especialistas afirma que ele foi uma figura histórica, mas assim como existem dados sobre a sua morte,
foi crucificado por Roma em Jerusalém durante a Páscoa judaica, o seu nascimento é um profundo mistério. O único dado histórico é que Herodes I ainda reinava, de modo que o cálculo do ano zero estava errado. Seria preciso adiantar 4 ou 5 anos, já que Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. O jornalista do El País, Juan Arias, um dos maiores conhecedores da figura de Cristo e profundo divulgador da história cristã através de livros como Jesus, esse grande desconhecido, escreveu, abre aspas, a lenda do nascimento de Jesus é silenciada por 2 dos 4 evangelhos canônicos, o de Marcos, considerado o mais antigo, e o de João. Eles iniciam o relato da vida de Jesus quando já era adulto. Fecha aspas. A revista National Geographic publicou em sua edição de dezembro uma ampla reportagem sobre as certezas arqueológicas sobre Jesus, que se pronuncia no mesmo sentido. Abre aspas. A Igreja da Natividade em Belém é o templo cristão mais antigo ainda em uso, mas nem todos os especialistas acreditam que Jesus de Nazaré tenha nascido em Belém. A arqueologia mantém silêncio sobre o assunto. Fecha aspas. O relato da manjedoura e dos pastores aparece em Lucas. Os reis magos, o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito em Mateus. É uma interpretação teológica a posteriori. Trata-se de uma forma de indicar que Jesus descende da tribo do rei Davi, que procedia de Belém. O relato da visita dos magos com seus presentes, um momento conhecido como Epifania, só aparece no Evangelho de Mateus. A imensa maioria dos historiadores considera que Gaspar, Baltazar e Belchior têm uma função muito importante na tradição cristã, porque os reis que visitam o menino Jesus são pagãos e não judeus, e são os primeiros que o reconhecem como um descendente da linhagem de Davi, como rei e como Deus. Os cristãos do Oriente continuam comemorando o Natal em 6 e 7 de janeiro. Isso tem a ver com as diferenças entre o calendário juliano e o gregoriano, mas também com o fato de que o Oriente manteve durante séculos a Epifania como o momento-chave dessa festa. A associação do Natal com os presentes é algo muito mais tardio e começa no final do século XIX, embora sua presença na nossa cultura seja enorme. A primeira peça teatral castelhana que se tem notícia é Alto dos Reis Magos, do século XIX. Em outros países, também há a celebração do Natal. Na Itália, por exemplo, em 6 de janeiro, vem uma bruxa chamada Befana, palavra que procede de Epifania. A viagem do Papai Noel até o nosso Natal é algo longo e tortuoso. Os mais radicais entre os protestantes, os puritanos, proibiram o Natal, porque consideravam que era uma festa que estava se paganizando. Além disso, o protestantismo defendia a iconoclastia. Era contra a representação de figuras sagradas, o que não se encaixava muito nas tradições natalinas. O parlamento britânico proibiu o Natal em 1644, restaurando-o apenas em 1660. Os puritanos foram os primeiros colonos da América do Norte a levarem consigo aqueles costumes. Em Boston, também proibiram a festa entre 1659 e 1681. Pouco a pouco, contudo, o Natal foi renascendo no Novo Mundo, embora os protestantes tenham buscado o seu próprio caminho para diferenciá-lo do culto católico. Foi assim que se lembraram de um velho santo, São Nicolau. Papai Noel é uma figura muito cristã.
O nome em inglês é uma tradução holandesa de São Nicolau. Outra coisa é que tenha existido de fato. Era um santo da atual Turquia e sua lenda incluía a história de que ressuscitou 3 crianças assassinadas. Daí a sua conexão com a infância. A importância cultural que os Estados Unidos adquiriram em nossas sociedades fez o resto. Papai Noel começou a colonizar as festas durante o século XX. O grande antropólogo francês Claude Lévi-Strauss escreveu um pequeno ensaio sobre esse processo, intitulado O Suplício do Papai Noel. Segundo a sua teoria, a chave não era o prestígio dos Estados Unidos, e sim a função prática dos ritos de iniciação. Nesse caso, ensinar que as boas ações têm recompensas, presentes em troca do bom comportamento. O Pinheiro do Natal também empreendeu uma estranha viagem de ida e volta da Europa aos Estados Unidos, mas não é em absoluto uma invenção americana. Ao contrário, como o Papai Noel é uma exportação. Nesse caso, como acontece com os solstícios, o culto às árvores se perde nas profundezas das nossas tradições culturais e religiosas. Mas a árvore de Natal é uma tradição mais cristã do que as pessoas pensam. Todas as religiões utilizam as árvores como símbolos, e elas são um elemento essencial da história do Gênesis. As primeiras árvores de Natal decoradas que conhecemos são da Alemanha do século XVI, na época da Reforma. O próprio Martinho Lutero incentivou esse costume. De novo, uma tradição relacionada com o protestantismo. A árvore de Natal evita as representações de figuras sagradas, cruza o Atlântico e volta transformada em símbolo universal. Na Espanha, convive pacificamente com a representação máxima de nosso Natal, os presépios. O primeiro presépio aparece numa lenda. Na noite de 24 de dezembro de 1223, São Francisco de Assis organiza um presépio vivo numa gruta da cidade italiana de Greccio, e a figura do menino acaba se transformando no verdadeiro Jesus. Esse milagre foi plasmado por Giotto no final do século XIII, num dos afrescos mais famosos da história da arte, que pode ser visto na Basílica de São Francisco de Assis. Para organizar o seu presépio, São Francisco teve que pedir uma autorização papal, porque Roma havia proibido essas cenas no século XIII, já que elementos pagãos eram introduzidos através dos pastores. Isso quer dizer que é um fenômeno que já existia antes. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!